Olá, boa tarde. Hoje é comemorado o Dia Nacional da Síndrome de Down. A data tem como principal objetivo conscientizar a população sobre a inclusão e promover a discussão de alternativas para aumentar a visibilidade social dessa parcela da população. No Jornal da Justiça de hoje, vamos falar sobre os direitos das pessoas com Down. Mas esse é apenas um dos destaques do dia. Vamos aos demais. Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, revoga bloqueio após Telegram cumprir determinações da Corte. Superior Tribunal de Justiça mantém acolhimento institucional de crianças em situação de risco por conduta imprópria da mãe. É direito das crianças e dos adolescentes viver em família em um ambiente que promova o desenvolvimento. E ainda, podcast Supremo na Semana. Ministra substituta do Tribunal Superior Eleitoral, Maria Cláudia Buchianeri, fala sobre os 90 anos da Justiça Eleitoral e o voto feminino. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, revogou a ordem de bloqueio ao Telegram. O aplicativo de mensagens cumpriu as determinações da Suprema Corte que estavam pendentes. O ministro Alexandre de Moraes havia dado prazo até o último domingo para que o Telegram indicasse seu representante oficial no país, enviasse informações sobre as providências que vão ser tomadas para combater a desinformação e cumprisse integralmente as decisões que determinaram retirada de conteúdo ou bloqueio de canal. Conforme a decisão, o aplicativo indicou o advogado Alan Campos Elias Tomás como representante legal no país. Alan tem experiência anterior em funções semelhantes e acesso direto à alta administração. Segundo a plataforma, isso garantirá a capacidade de responder às solicitações urgentes do tribunal e de outros órgãos relevantes em tempo hábil. O Telegram afirmou ainda que, como medidas para combater a desinformação, tem feito o monitoramento dos 100 canais mais populares no país, tem acompanhado a mídia brasileira, vai estabelecer relações de trabalho com agências de checagem, vai restringir postagem pública para usuários banidos por espalhar fake news, além de atualizar os termos de serviços e promover informações verificadas. O aplicativo também prevê cooperação com o Tribunal Superior Eleitoral. Segundo o ministro Alexandre de Moraes, a plataforma efetivou o cumprimento de todas as decisões. Com isso, o presidente da Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, foi intimado para que adote imediatamente todas as providências necessárias para a revogação da medida. O ministro também determinou que as demais empresas envolvidas suspendam as ações de bloqueio do Telegram. O plenário do Supremo Tribunal Federal deve julgar ações que questionam o fim do voto de qualidade no CARF, que é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. O caso começou a ser julgado em plenário virtual no ano passado. Estava com o pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes. Quem traz os detalhes agora é a nossa consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Na pauta do Supremo Tribunal Federal desta semana estão 3 ações diretas de inconstitucionalidade que tratam sobre o fim do voto de qualidade do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que integra o Ministério da Economia. O CARF é um órgão colegiado, formado por representantes do Estado e sociedade, com a atribuição de julgar recursos administrativos nas demandas em matéria tributária e aduaneira. Os julgamentos ocorrem nas turmas e, atualmente, nos casos de empate, o resultado deve ser favorável ao contribuinte. Antes, era o presidente da turma que desempatava, mas essa regra foi extinta em 2020 no ato de conversão de uma medida provisória em lei. Nas ações apresentadas, um dos argumentos pela inconstitucionalidade é sobre o desrespeito ao processo legislativo, já que essa previsão não constava no texto original da medida provisória e foi incluído por emenda parlamentar na tramitação da conversão em lei sem qualquer pertinência temática. Em uma das ações, o Partido Socialista Brasileiro argumenta que a alteração resultará numa perda de arrecadação aos cofres públicos de cerca de 60 bilhões por ano.
As ações começaram a ser analisadas em conjunto no plenário virtual, mas o julgamento foi direcionado para a sessão presencial, marcada para quarta-feira. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça manteve o acolhimento institucional de crianças em situação de risco por conduta imprópria da mãe. É direito das crianças e dos adolescentes viver em família em um ambiente que promova o desenvolvimento. O problema é quando o risco está justamente dentro de casa. Essa defensora pública explica que a regra é preservar o convívio familiar, mas sem perder de vista, principalmente, o bem-estar da criança. Em situações excepcionais, quando existe uma vulnerabilidade extrema e os direitos das crianças e dos adolescentes não estão sendo observados dentro do seio de sua família, como, por exemplo, situação de utilização dessas crianças em medicância, ou, por exemplo, utilização da imagem das crianças para poder obter algum tipo de renda. Situações graves e extremas permitem que o Estado retire a criança do seio familiar e leve-a para uma casa de acolhimento, um acolhimento institucional, aonde ela terá esses direitos preservados. E foi com base nesse entendimento que a terceira turma do STJ, por unanimidade, manteve o abrigamento em instituição de 3 crianças e uma adolescente. Elas foram colocadas em situação de risco em virtude dos fortes indícios de comportamento voltado para o crime por parte da mulher com quem moravam, avó de um deles e mãe dos demais, havendo notícia de que ela teria, inclusive, utilizado as crianças em furtos, além de ser negligente com a saúde e educação. O recolhimento dos menores foi determinado pela Justiça a pedido do Ministério Público do Rio de Janeiro. A ação de busca e apreensão foi ajuizada depois que o Conselho Tutelar alertou que eles estariam em situação de risco devido ao comportamento da mãe, acusada de estelionato, comunicação falsa de crime e furto. Segundo o relator do caso no STJ, ministro Moura Ribeiro, o acolhimento institucional é medida de natureza excepcional, devendo ser prestigiada, sempre que possível, a permanência do menor em um ambiente seguro, de natureza familiar, salvo quando há evidente risco à sua integridade física ou psíquica, como verificado no caso. E você vai ver a seguir, no Dia Nacional e Mundial das Pessoas com Síndrome de Down, você vai conhecer os direitos dessas pessoas. Os detalhes você confere em instantes. Voltamos já já. É uma grande honra que a Ordem dos Advogados do Brasil possa pertencer a este momento de congratulações aos 20 anos da TV Justiça. TV Justiça que, implementada, levou democratização do Poder Judiciário perante a sociedade. Levamos de forma simples e didática as decisões tomadas pelo Poder Judiciário em prol de toda a sociedade. Então, não só os jurisdicionados brasileiros, mas como também a advocacia, sempre atendida diariamente por toda a grade informativa da TV Justiça. Hoje é comemorado o Dia Nacional da Síndrome de Down. A data já fazia parte da agenda da Organização das Nações Unidas e agora está no calendário brasileiro. Um dia de reflexão sobre uma condição que não impede a pessoa de ser produtiva e feliz. Samuel e Isabela são portadores de síndrome de Down. São atores, trabalham e nunca desistiram do amor. Ela morava em Ponta Grossa, no Paraná, e Samuel em Santos, São Paulo. Os dois se conheceram durante a gravação do filme Expedição 21, em 2018, em Florianópolis. O primeiro encontro como namorados foi em janeiro de 2019, na parte final da gravação do filme no Rio de Janeiro. O casamento foi adiado algumas vezes por causa da pandemia, mas há 15 dias, Isabela e Samuel realizaram o maior sonho da vida deles. Nos apaixonamos, eu tomei uma decisão de poder casar junto com ela. Nossa mãe falou mais alto.
A síndrome de Down não é uma doença, é uma condição genética causada pela presença de 3 cromossomos 21 nas células em vez de 2. Segundo estimativas, a alteração genética ocorre em 1 a cada 700 nascimentos. E a data 21 de março foi escolhida para conscientizar as pessoas sobre as peculiaridades da vida de um Down. Além disso, é uma forma de direcionar políticas públicas para essa condição e, principalmente, acabar com o preconceito. Melina é presidente da Associação DF Down e mãe da Zilá, de 9 anos, com síndrome de Down. E, por experiência, afirma que a inclusão prepara para a vida. Desde que ela nasceu, ela frequenta a escola regular e tem sido muito positiva. Ela tem conseguido acompanhar a escola junto com os colegas, tem conseguido aprender. Ela já está lendo, ela escreve, ela já faz soma, ela já faz subtração. Então, ela está num caminho de desenvolvimento que, em todos os estudos, né, que a gente acompanha, tem relação direta com essa questão de inclusão escolar, de estar junto com os colegas, de poder estar se desenvolvendo, para que futuramente, né, ela possa estar atuando em sociedade junto com pessoas comuns. Isabela e Samuel é a prova de que um cromossomo a mais não impede ninguém de ser feliz. Que coisa linda. Bom, para a gente falar mais sobre o assunto, eu converso agora ao vivo com o coordenador do Comitê Jurídico da Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down, o Cauê Talarico. Olá, seja muito bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Rafaela. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Prazer é nosso. Bom, vamos começar explicando uma questão muito importante que nós vimos agora, o caso do Cauê e da Isabela. Do Cauê, não, o Cauê é o senhor que está conosco aqui, do Samuel e da Isabela, o casal, né, que as pessoas que têm síndrome de Down, elas não perdem a capacidade civil. É importante frisar isso. Eles se casaram ali direitinho, mas até relativamente pouco tempo isso não poderia acontecer. Nós tivemos avanços na lei, né? Exatamente. Graças a uma mudança legislativa, né, a Lei Brasileira de Inclusão, ou o Estatuto da Pessoa com Deficiência, desde 2016, essas pessoas já podem casar, ter filhos, decidir, planejar suas famílias, né, decidir sobre o número de filhos, e tem direito à convivência familiar, comunitária, enfim, a todos os direitos existenciais. Então, hoje, a discussão sobre a capacidade civil, ela se restringe apenas à questão patrimonial, jamais aos direitos existenciais. Uhum. Bom, em 2016 veio esse novo ordenamento que é justamente o Estatuto das Pessoas com Deficiência. O que o senhor destaca além dessa questão, desse avanço agora que a gente já falou aqui na abertura? Além da capacidade civil, que eu acho fundamental essa mudança e de fato a inclusão necessita dessa participação direta, eu costumo destacar principalmente a educação, claro que envolvendo também a saúde, mas quando a gente pensa em educação inclusiva e numa sociedade de fato inclusiva, a sociedade de um país é construída na escola. Então, a gente precisa que a educação seja inclusiva, que abarque a todo mundo, abrace todos os alunos e alunas, para que a gente tenha realmente uma sociedade livre de preconceitos e de fato inclusiva. Falando em escola, inclusive, tem até um julgado aqui do Supremo Tribunal Federal sobre a matrícula, né? Que antigamente algumas escolas negavam a matrícula dessas crianças. Escolas e planos de saúde, por exemplo, podem fazer uma cobrança diferenciada porque a pessoa tem síndrome de Down? Não podem nem negar o acesso, né? Que é a matrícula, ou a contratação, né? Do plano de saúde. E também não é possível a cobrança de valores adicionais. Com relação à escola, tanto a negativa de matrícula quanto a cobrança de valor adicional ou o não cumprimento da obrigatoriedade de inclusão de fato do aluno, tudo isso pode ser caracterizado como crime, e isso desde 1989. Uhum. Então, isso não é novidade. Infelizmente, a nossa sociedade, a gente ainda tem notícia de recusa de matrícula, por exemplo, ou negativa de adaptação de material pedagógico quando necessário, né? Ainda em 2022, um absurdo, né? Bom, falando nessa questão, lamentavelmente. Bom, a filha da Melina, ela tem um acompanhamento escolar. Como é que funciona isso na prática? Vocês recebem também muitas queixas a respeito dessa adaptação nas escolas? As instituições, em linhas gerais, estão preparadas?
Olha, sinceramente, preparadas no sentido de ter conhecimento do que fazer, elas até estão, só que a maioria, nem todas fazem. Então, incluir não é só matricular, não é aceitar o aluno na escola, né? Porque ainda se tem muito essa visão. Incluir é muito além disso. Então, incluir é romper todas as barreiras que impedem o aprendizado, seja adaptando o material, seja fornecendo um profissional de apoio escolar, um professor mediador. Então, estar dentro da escola é o primeiro passo para a inclusão, mas não pode ser jamais visto como único. Cauê, inclusive, inclusão, né, é o tema da campanha mundial desse ano, do Dia Mundial da pessoa com síndrome de Down. Nós precisamos avançar muito nessa questão, a gente já vem falando sobre isso e a gente percebe no dia a dia, mas a participação da sociedade também é fundamental, como bem preza a nossa Carta Magna, a lei maior do país, né? A participação de todos os atores envolvidos para a gente poder avançar nessa inclusão. Exatamente. Participar da sociedade não é só estar inserido nela, mas é você, falando das pessoas com deficiência, eliminar por completo as barreiras que existem nessa sociedade. E aí sim você vai ter uma participação com igualdade de condições. Então, e as barreiras não são só, né, arquitetônicas, mas acho que talvez as barreiras mais difíceis da gente eliminar sejam as barreiras atitudinais. Então, eliminar o preconceito já é uma obrigação nossa desde 1988, não é novidade, né? A nossa Constituição estabelece como objetivo a eliminação de qualquer tipo de preconceito. A Convenção da ONU, idem, e a Lei Brasileira de Inclusão vem para internamente também garantir, né, esse direito à igualdade e à não discriminação. Fica essa reflexão, mais uma vez, para a gente finalizar a entrevista. Doutor Cauê Talarico, muito obrigada. Boa tarde, viu? Eu que agradeço a oportunidade e hoje é um dia realmente de celebrar o ativismo e a luta dessas pessoas para que elas sejam de fato aceitas e participem em igualdade de condições na sociedade. Elas não querem apenas estar inseridas no círculo, mas fazer parte deles e viver igualmente a todos. Maravilha, então, muito obrigada mais uma vez. Tchau, tchau. E você vai ver no próximo bloco, no podcast Supremo na Semana, ministra substituta do TSE, Maria Cláudia Buchianeri, fala sobre os 90 anos da Justiça Eleitoral e o voto feminino. Eu volto já. Uma das qualidades da TV Justiça é aproximar o cidadão e o jurisdicionado do Poder Judiciário. Com linguagem acessível, transmite com precisão a toda a sociedade os mais recentes e relevantes temas do Supremo Tribunal Federal. Além disso, ao operador do direito, promove importantes debates sobre temas da atualidade. A má informação se combate com a boa informação. É assim que o Tribunal Superior Eleitoral tem combatido as notícias falsas veiculadas sobre as urnas eletrônicas e sobre o processo eleitoral. O presidente da Corte Eleitoral, ministro Edson Fachin, falou sobre os rótulos usados pelo Facebook e pelo Instagram para direcionar os usuários das redes sociais para o site do TSE toda vez que os temas surgem nas plataformas. A medida aumentou em quase 10 vezes o número de acessos às informações da Justiça Eleitoral. Esse mecanismo revelou que a população brasileira, as eleitoras e os eleitores, querem mesmo estarem bem informados para votar bem, para escolher seus representantes e depositar de modo livre e consciente o seu voto na urna. Portanto, o número de acessos ao sítio eletrônico desse Tribunal Superior Eleitoral aumentou em mais de 10 vezes, conteúdos de quase 3 milhões de acessos já contiveram nas redes sociais essa possibilidade de uma busca direta e imediata da informação no sítio da Justiça Eleitoral e é, portanto, com ferramentas assim que a Justiça Eleitoral, em colaboração com as plataformas digitais, vai combater a desinformação. E o ministro Edson Fachin designou a ministra Carmen Lúcia como juíza da propaganda nas eleições deste ano. Ela vai substituir o ministro Carlos Mário Veloso Filho,
que renunciou ao cargo de ministro do TSE por motivos de saúde. Ele havia sido nomeado para a função junto dos ministros Raul Araújo e Maria Cláudia Buchianeri Pinheiro. A cadeira de ministro substituto da classe dos juristas vai ficar vaga até que uma lista tríplice seja criada e encaminhada à presidência da República para que o sucessor seja indicado. E a ministra Maria Cláudia Buchianeri foi a entrevistada do podcast Supremo na Semana. Ela falou sobre os 90 anos da Justiça Eleitoral e sobre o voto feminino. No início da conversa, a ministra substituta do TSE, Maria Cláudia Buchianeri, falou sobre a importância do primeiro Código Eleitoral de 1932 e da criação da Justiça Eleitoral para acabar com as fraudes em eleições. Foi uma ruptura importantíssima para que as eleições no Brasil, os resultados eleitorais, passassem a corresponder à real vontade do eleitor. Quando a gente fala em democracia, e sobretudo em democracia representativa, a gente pressupõe eleições limpas, justas, livres. E a Justiça Eleitoral nasceu justamente para isso, para assegurar eleições limpas, justas e íntegras e, portanto, para aprimorar e consolidar a democracia no nosso país. A ministra explicou que o trabalho da Justiça é constante e não funciona apenas em ano de eleições. É preciso se preparar com antecedência, julgar processos ligados às eleições e agora estar sempre em combate com a desinformação. Maria Cláudia Buchianeri lembrou que apenas 16% das vagas nas cortes eleitorais são ocupadas por mulheres e afirmou que a baixa representatividade no judiciário se reflete na política. Esse baixo desempenho feminino na política brasileira, que gira aí em torno de 15% no Congresso Nacional, ele se espelha na magistratura eleitoral. Há também uma subrepresentação feminina na magistratura eleitoral. Nós ocupamos apenas 16% das vagas em cortes eleitorais do Brasil. E aí o problema, ele é múltiplo, né? Porque a Justiça Eleitoral, como todos sabemos, ela não tem quadros próprios de magistratura. Os magistrados são emprestados dos outros ramos do Poder Judiciário. E aí o problema da subrepresentação feminina na Justiça Eleitoral, ela reflete a baixa representação feminina no Judiciário como um todo. E você pode conferir o podcast Supremo na Semana nas principais plataformas de áudio. O combate à violência contra a mulher foi o tema de uma reunião entre o Conselho Nacional de Justiça e o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Alinhar as iniciativas para combater a violência doméstica foi o assunto em questão. Segundo a chefe do Judiciário, o encontro foi produtivo para acertar as estratégias no sentido de estabelecer um novo canal para que as mulheres possam acionar diretamente o Judiciário quando estiverem enfrentando problemas. É mais um canal, que é mais uma forma de a mulher vítima de violência poder ser ouvida e ter o seu problema, o seu desassossego resolvido, levado a bom termo, evitando-se, evidentemente, consequências mais drásticas para ela e para a família, para o filho, para os filhos, para o núcleo familiar. A Ouvidoria Nacional da Mulher foi criada pelo Conselho Nacional de Justiça em fevereiro deste ano. A iniciativa é mais um canal de denúncia para facilitar o acesso à justiça às mulheres que tenham dúvidas, reclamações ou sugestões relativas à violência de gênero. Nós já temos a Ouvidoria Geral, que funciona já de longa data e funciona muito bem. E agora vem uma orientação do Conselho Nacional de Justiça para que se crie uma Ouvidoria da Mulher, que funcionará dentro da mesma estrutura da Ouvidoria Geral. E a indicação, a sugestão do Conselho Nacional de Justiça é que essa ouvidoria tenha um subouvidor e que, preferencialmente, seja uma mulher. Tá? Isso tudo para que realmente crie um clima bem confortável para que as mulheres possam realmente se manifestar, trazer as suas queixas, seus desassossegos
o seu problema. Durante o encontro com a presidente Iris, a desembargadora Tânia destacou que a ouvidoria do CNJ atua para acolher as vítimas quando elas mais precisam. Todas as resoluções e recomendações do Conselho Nacional de Justiça, que são incorporadas pelos tribunais, sabem da importância deste tema para toda a sociedade. Essa instituição da Ouvidoria Nacional da Mulher tem o objetivo justamente de acolher e receber aquelas vítimas que mais precisam e no momento que elas têm mais dificuldades. Hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Ótima tarde para você. Até amanhã. Tchau, tchau.